Boa noite, Brasil! Sejam todos bem-vindos para mais um momento de muita emoção aqui. A honra, a chance de poder entrevistar esse patrimônio chamado Léa Garcia. Patrimônio do teatro, do cinema, da televisão. Estou muito feliz com essa oportunidade. Só esperando a Dona Léa aparecer. Fiquem ligados aí, por favor, no arroba dela para poder chamar a Dona Léa para esse papo. Carla Patrícia, bem-vinda. Vamos falar sobre o livro que ela está lançando segunda-feira, uma biografia escrita pelo professor Júlio Cláudio da Silva, que tem um título que eu adoro, Entre Mira, Serafina, Rosa e Tia Neguita, a trajetória e o protagonismo de Léa Garcia. Muito maravilhoso, muito ansioso por esse papo com Dona Léa. Então, assim, na medida do possível, tentarei ler as perguntas de vocês aqui. E ajuda, a gente, divulga, manda aviãozinho, mete o dedo no coração, por favor, pra gente poder comer. Claudinha Mastrange entrou aí também. Só esperar a Dona Léa chegar pra gente poder tricotar muito aqui. Dona Léa, que inclusive está gravando a 3ª temporada de Arcanjo Renegado. Quero saber também. Oi, Vini, querido. Quero saber também como é que estão esses trabalhos. Dona Léa em plena atividade, maravilhosa, lindíssima. Foi outro dia no programa da Gardênia Alves. Oi, Sula, bem-vinda, querida. Bem-vinda. Luciana Andrade também chegou, querida amiga, bem-vinda. Vanilce Carneiro está pedindo para participar da live. Oi, Vanilce, aqui hoje é uma live com uma entrevistada específica. Obrigado pela sua presença aqui, viu? Claudinha Mastrange, se você tiver notícias de Dona Léa, dá um aviso, por favor. Mirtes, querida, bem-vinda. Fabi Coelho também. Temos muitos personagens para conversar. É impossível conseguir pegar uma carreira tão monumental, tão grande, com tantas participações. Dona Léa, inclusive, eu não tinha noção disso, que ela atua em praticamente todas as emissoras de televisão que a gente já teve, ou seja, uma carreira muito diversificada, com papéis muito importantes. Léa Garcia, o mesmo chegou, deixa eu puxar ela aqui. Não consegui puxar ela aqui. Oi, Claudinha, tudo bom, meu amor? Deixa eu ver se eu consigo entrar ao vivo. Eu vi que Dona Léa entrou aqui, mas não estou conseguindo puxar ela para a live. Pera. Gente, coisas de Laurinha, coisas de tecnologia. Mas espera que eu vou achar a Dona Léa aqui. Precisa dizer que eu tô ansioso, não, né? Não, né? Tá na cara, né? Uma grande atriz, com toda certeza, Vanilson. Está conseguindo? Ô, Dona Léa! Conseguiu? Entrou! Entrou? Estou vendo a mão de alguém. Pronto. Agora estamos... Oi, boa noite! Boa noite, tudo bem? Muito melhor agora. Estamos, então, ótimos os dois, né? Eu estou muito bem. Dona Léa, que prazer poder conversar com a senhora. Muito obrigado. Sei que a senhora está trabalhando, está se preparando para o lançamento do livro, já deu entrevista na Bandeirantes. A senhora está assim, com plena atividade. Vamos começar a falar um pouquinho do livro. Entre Mira, Serafina, Rosa, Tia Neguita, a trajetória e o protagonismo de Léa Garcia. Então, acontece que eu ainda não li o livro chegou às minhas mãos, e eu folheei o livro e tudo, mas eu falei, inclusive, com o querido Júlio Cláudio, né, da Silva, o autor do livro, o autor da obra, que eu vou ler o livro depois com mais calma, porque eu estou fazendo várias coisas corridas ao mesmo tempo.
Mas estou bastante gratificada e bastante feliz, porque eu conheci o Jorge Luiz, conheci o Luiz Jorge Luiz, é você, conheci o Júlio Cláudio bem antes da pandemia, quando ele lançou o livro da nossa querida Ruth de Souza, né? E depois também ele esteve várias vezes lá no SATED, quando eu fui diretora artística do sindicato. Ele foi diversas vezes lá para conversar com o Coutinho e com o Milton Gonçalves. E surgiu, então, essa amizade entre nós, e o Júlio pensou em fazer esse livro, né, com a minha trajetória pessoal e artística também, né? E então eu quero aqui convidar a todos, né, para o lançamento, a você inclusive, né, para o lançamento no dia 26, lá no Travessa Botafogo, às 19 horas. Segunda-feira próxima, dia 26. Tá chegando, tá chegando. Era um desejo da senhora contar suas histórias num livro? Porque, assim, eu fico imaginando o trabalho que deve ter dado isso para o Júlio Cláudio. Porque, assim, eu, para fazer esse papo com a senhora, comecei a pesquisar, tenho aqui umas 24 páginas, só de assuntos que a gente poderia conversar. Eu faço ideia como foi para o Júlio selecionar tudo isso. A senhora teve e teve um fator que dificultou bastante, foi o fator pandemia. Né? Então, ele teve bastante dificuldade, né, de executar esse trabalho, fazer essa feitura, porque ele estava em Parintins, tinha que vir ao Rio de Janeiro, né? Então foi bem difícil para ele desenvolver isso, né? Mas agora já está tudo resolvido, o livro está aí, vamos ler o livro, né? E eu só posso estar satisfeita com tudo isso, né? E várias outras pessoas também estão tentando, querem fazer uma biografia também, e está muito bom. Mas uma coisa bem prazerosa, né? A senhora fez algum pedido a ele, do tipo, Júlio, esse determinado assunto, eu não gostaria que fosse retratado. Ou esse assunto eu acho que poderia ser bastante retratado. A senhora teve uma participação mais ativa junto com ele? Não tive. A minha participação foi com relação a ceder fotografias, né? E conversar com ele um pouco sobre a minha vida, né? Mas normalmente tudo foi feito através de pesquisa, a maioria por as pesquisas do Júlio, né? Ele trabalhou bastante com relação a isso. Sim. Porque eu também estava trabalhando, eu estava viajando, eu comecei a viajar com peça de teatro e fazer outros trabalhos, também Arcanjo. Então, não foi possível nós termos um contato sempre, né? Contínuo. Nós temos contatos esporádicos, né? Agora, que tipo de emoção a senhora acha, que a senhora já recebeu o livro, de rever a sua trajetória? Que a senhora tem muita história, a senhora trabalhou muito, a senhora trabalhou em praticamente todas as emissoras de televisão, Bandeirantes, Manchete, Record, a Globo, obviamente. Então, assim, era muita história para contar. A senhora sente que vai bater algum tipo de emoção específica de rever a sua trajetória, a sua história, agora compartilhada com mais gente? Entrada no livro, né? Bom, mesmo esse registro em livro eu nunca tive. Eu tenho registros assim, em homenagem, em televisão, registros que irão serem exibidos agora, no final do ano, um tributo que a Globo fez, né? Então, é mais um fator que me sensibiliza bastante, né? A feitura do livro, né? Mas eu recebo assim, com muita naturalidade, entendeu? E aceitando que me sensibiliza, lógico que não vai deixar de me sensibilizar, né? É lógico que eu vou ficar sensibilizada. Mas eu recebo tudo com bastante naturalidade e eu acho que deve ser um reconhecimento do meu desempenho artístico e da minha vida como um todo, né? Com certeza. E também, a senhora, há muitos anos, não só hoje, é uma referência
para mulheres, para Uhum. artistas de uma maneira geral, pela sua força, pela sua importância dentro da carreira, pelas suas posturas como cidadã, suas posturas políticas. A senhora sempre esteve muito ativa em todas as frentes, né? Então, eu acho que esse registro desse livro é muito importante também para uma nova geração, uma novíssima geração que está começando a se interessar agora por arte também, e ter esse documento, vira um documento mesmo, né? É claro, tem até... Eu acho que é importante, Jorge, para todas as gerações, para a minha geração, para uma outra geração intermediária e para essa geração mais nova. Eu acho que é importante porque é o reconhecimento de um trabalho digno, feito, né, de uma forma bem dedicada à arte cênica. Então, eu acho que não só para os jovens da atualidade, como também para a minha geração, porque a minha geração também é muito ávida de reconhecimento. Né? Então, eu acho que ele tem grande importância. Todos esses reconhecimentos que eu tenho recebido através da minha vida, e eu acho que ele é importante, não só eu, mas todas as mulheres, as atrizes negras e não negras, né, que têm um reconhecimento da sua participação dentro da cultura brasileira, é muito importante. É verdade. Agora, eu estava pesquisando sobre a senhora, e assim, o teatro, na verdade, a arte sempre permeou a sua vida. A senhora queria ser escritora lá no início, quando era mais novinha, e o teatro, o teatro chegou depois que a senhora já estava mais estabelecida, foi através do Abdias. Não, o teatro foi antes. Eu comecei a minha carreira artística dentro do TEM. O TEM me levou aos palcos, né? O teatro, eu sou atriz de teatro. Então, a minha carreira começou no TEM, o Abdias, que me induziu ao teatro. Exatamente. Através de uma peça dele, inclusive. Eu queria ser escritora, né? E Abdias, então, me induziu ao palco, né? E eu relutei, eu não queria fazer, e ele me induziu. Só que, como eu digo sempre, eu pisei nas tábuas e me apaixonei. E agora, a arte cênica é a minha vida. Eu fico pensando nisso, né? Nesse momento que a senhora resistiu um pouquinho, que era uma peça, inclusive, do próprio Abdias, né? Quando a senhora decidiu, eu vou, e fez. E nesse momento a senhora se encontrou, porque eu acho que deve ter sido um grande encontro da senhora nesse momento com o teatro. O que passou pela sua cabeça? Era isso que a senhora buscava algo e não tinha certeza o que era naquele momento? Não, eu queria ser escritora. Não, eu pisei no palco para realmente concordar com o Abdias, com a intuição que ele tinha, né? E a proporção, o tempo foi passando, a temporada, o período da temporada foi desenvolvendo dentro de mim esse amor pelo palco, esse amor pela arte cênica. Né? Eu não pisei no palco, foi aqui que eu me encontrei. Eu tive que ter um período de adaptação, de sentimento, né? De emoção, né? De sentimento de que aquele lugar mágico estava preenchendo a minha vida. Entendeu? Não, e a gente tem que ser eternamente gratos a Abdias do Nascimento. Santo, se abençoado seja, porque certamente a senhora hoje, talvez, se não fosse por ele, seria uma escritora consagrada, sabe, uma romancista. Eu tenho a impressão que alguma coisa me leva a estar presente. Eu sou das humanas, realmente, né? E eu acho que alguma coisa me levou, durante todo o meu período de vida, a estar em contato com a cultura, estar em contato com a arte em si. Pois é. E aí, eu estava quando eu anunciei a entrevista com a senhora, muita gente falou assim, eu sou apaixonado por ela em Um Clone.
eu lembro muito dela em Os Ossos do Barão. Aí me perguntaram, qual é a sua Léa Garcia favorita? Olha, para mim é difícil, mas eu sou da geração da Rosa, da maquiavélica Rosa, da malvada Rosa, que na época, apesar da Rosa ser uma vilã lá de Escravizauro e praticar muitas maldades, Ela não praticou era uma maldade personagem nenhuma. que precisava sobreviver. Do grande público que acha que a Rosa era perversa. A Rosa é tida como vilã, dependendo do olhar do espectador. Porque a Rosa, ela contestava aquela situação junto a ela e aos escravos. Por que ela não era preferida? Por que os outros escravos não eram preferidos? Qual a razão dessa preferência pela escrava Isaura? Então, ela era uma sobrevivente, né? Sim. E ela sentia que alguma coisa estava errada, mas como ela era uma mulher que não tinha conhecimento, não tinha cultura, não tinha possibilidade, naquele período de colonização, de compreender essa mazela dentro da sociedade brasileira, lógico que a Rosa lutou com armas para a grande coisa que fazia com que a Rosa exercesse essa maldade que atribuem a ela. É o pavor ao tronco. Ela nunca foi pro tronco. Ela sempre achou que o tronco seria a maior da humilhação da vida dela. Ela morre, toma veneno, mas ela não vai pro tronco. A Rosa fora uma altivez, né? Eu tinha uma admiração muito grande pela Rosa, pela altivez, pela determinação. Ela era atrevida, ela era atrevida, malcriada, mas era defesa, são as armas que ela tinha na mão, porque ela não tinha possibilidade de fazer outra coisa. Eu já disse, vou dizer aqui para você, já disse em vários locais, em vários contatos que eu tenho, durante essas homenagens que foram prestadas e nas entrevistas, que a Rosa, se fosse uma mulher da atualidade, ela seria uma ativista. Sim, verdade. Com outras armas, ela agiria de outra forma, mas com a mesma garra. Lógico. Mas ela, diante de um texto de Guimarães Rosa, diante de um texto escrito por uma pessoa também que tinha toda uma influência ainda dentro dele de colonizador, é lógico que a Rosa passa a ser uma vilã. Alguém perguntou assim, a Rosa era boa? Eu falei assim, não, a Rosa não era boa, a Rosa era uma sobrevivente. Ela, exatamente isso. Depois era uma novelão, né? É um novelão. Onde as pessoas são ou inteiramente boas ou inteiramente más. Não tem a dualidade. Né? Agora, esse bastidor, como foi o bastidor dessa novela para a senhora? Eu estava lendo que a senhora chegou a ser agredida. Não sei se fisicamente ou na rua. Durante a exibição da novela, várias pessoas da rua eu apanhei na rua, assim. Eu fui numa feira, uma pessoa me deu uma peixada, eu estava comprando peixe, a mulher do lado botou me deu uma peixada com uma corvina. Eu estava saindo com meu filho, naquela época ele era criança, nós íamos à casa da minha prima, outra grande atriz, já falecida, Cléia Simões. Maravilhoso. E nós estávamos esperando a condução, a mulher chegou, me deu um beliscão, e meu filho dizia, bate nela, mamãe, bate nela. Eu não posso, porque é a Rosa. E várias outras agressões que eu sofri, fui vaiada numa passarela, no desfile de escola de samba, porque eu estava passeando, o meu amigo, falecido Haroldo de Oliveira, ele centralizou aí na passarela e começou a anunciar para o público, nós temos aqui presente aquela que tanta maldade fez para a nossa Isaurinha. Aí, e eu dizia, para, não faz. Então, toda aquela passarela de samba me vaiou. E tive várias coisas assim, engraçadas que aconteceram e desagradáveis também, mas fazia parte, que é engraçado que o povo, naquele momento,
eles acreditavam que o ator era o personagem. Na casa da minha prima, eu há 30, 20 anos indo à casa da minha prima, conversando com todo mundo. No final da novela, a vila inteira que ela morava me vaiou. Bandida! É uma loucura, né? Mas foi muito bom porque esse personagem me proporcionou muita coisa importante e ele é o cartão de visitas da minha vida. Não, e assim, o mais louco, por mais que na época pudesse ser assustador, né? Devia ser assustador. Você sofreu. Gente, eu acho que não tem prêmio maior do que esse. Você E você conseguir viu atingir o que eu público dessa incluí forma. nas vilãs desse programa maravilhoso, né? Que o Fred fez, né? Então, é muito importante estar ali junto com as grandes vilãs, a Rosa está lá presente. Então, foi um prêmio, né? Foi muito bom, né? E é muito bom fazer vilã. É muito bom, né? Todo ator fala, né? É muito bom mesmo. Agora, de alguma Porque a forma. vilã não existe a novela, né? Não A vilã é importante. Não, a Renata Sorrá estava dizendo outro dia, fazer mocinha é muito chato. Eu muito faço chato. o papel. É mais assim, a vilã que dá o tempero, que tem a pimenta, né? Justamente, Mas assim, de alguma forma, olha, odiei a Rosa com toda a minha força, disse aqui o Jorge Fortunato. Agora, por algum motivo, apesar de ter sido um divisor de águas para a senhora, na TV, pelo menos, né? Em matéria de popularidade, também teve algum lado prejudicial do tipo, depois só me ofereciam o mesmo tipo de personagem, ter ficado tão marcado? Não. Eu fiz outras escravas porque numa novela de época eu não poderia vir numa leiteira de prata, né? Então, se a novela de época, historicamente, dentro aqui do Brasil, estaria na condição de escrava. Né? Mas nunca tive um personagem de escravo que levasse sua bandeja e servisse ao senhor. Eu sempre tive sempre mais dentro da trama da novela também, esse personagem de escravo. Né? Eu não posso explicar a história. O Denilson Andrade. Agora, atualmente, né? Se fosse uma coisa atual, eu estar fazendo só escrava, seria ridículo, né? Mas eu fiz 4 escravas, acredito, ou 5. Eu fiz a Moreninha, que foi um doce de novela. Foi linda aquela escrava, tive um romance com o escravo Fujão, belíssimo. Eu fiz Maria Maria, que era uma escrava que imitava a Duzá. Ela tinha postura, queria ter a mesma postura da Maria. Eu fiz Escrava Isaura. Eu fiz Abolição? Abolição. Eu fiz Abolição, eu fui mãe do Luiz Antônio Pular, né? Mas não era uma escrava ali, mas não era aquela escrava. Era uma mulher final, já perto da libertação. E fiz outros trabalhos também, fiz empregada doméstica, fiz Ossos do Barão. Eu era uma empregada na virada do século, né? Eu já era uma empregada que contestava o patrão, né? Era diferente, né? E fiz outros trabalhos também, de escravos e não escravos, mas sempre eu era uma empregada uma escrava apenas servil, né? Sim. Estão lembrando aqui, olha, o Wilderzinho está lembrando de Dona Beija. É verdade. Dona Beija, inclusive, meu personagem, quando o pai sai com a Beija, foi o personagem que deu o nome a ela. Em criança, aquela escrava foi que deu o apelido dela de Beija. E depois da novela, né, eu faço um trabalho ali também de ser uma das escravas prediletas, era eu e uma outra escrava, quem fazia era a Gistileia. Mas também não era só levar uma bandeja, né? Tinha sempre alguma implicação. Tinha contexto. Né? Justamente. É verdade. O Denilson estava lembrando aqui dos Ossos do Barão, porque tem uma história curiosa dos Ossos do Barão também, que a sua personagem teria matado o patrão, só que na época acharam que isso aí poderia ser um mau exemplo. Dos Ossos do Barão, não. Foi na novela Fogo sobre Terra. Fogo sobre Terra, verdade. Fogo sobre Terra.
É assim, porque eu era uma empregada e que tinha um relacionamento com o patrão, né? E ele a prefere por uma outra mulher, é lógico, né? E ela acaba matando. E eu fiz o último capítulo, terminando, já ia viajar, já ia dar um descanso fora do Rio de Janeiro, quando a Janete me telefona, a Janete Claire, e me diz: Leia, nós vamos ter que gravar novamente, porque a direção interna achou que não seria uma personagem, esse final não é muito aconselhável, porque poderia despertar em empregadas domésticas que estivessem passando por esse, por esse fato e quisessem ter essa mesma reação. Olha que absurdo. É pasmo, né? Ela disse: Mileia, você vai ter que fazer tudo novamente. Então, eu pensei em fazer com que essa mulher enlouquecesse. Então, eu fui gravando Enlouqueço. Eu gostava. E também deve ter rendido cenas, deve ter sido uma cena muito boa também, né? Porque... Também, eu enlouqueço, né? Ela, então, escolheu, a querida Janete, escolheu a melhor forma, né, com que essa mulher pudesse acontecer com essa mulher, sem fragilizá-la, sem, digamos, inferiorizar essa mulher, né? Então, ela enlouquece, que também é um fator muito importante, que a emoção dela é tão forte, o amor dela é tão forte, que ela enlouquece. Ela não são muitas lembranças. Um ser humano, né? Continua sendo um ser humano com sentimentos, né? Não, Janete sempre genial, né? Realmente, ela foi buscar dentro ali das possibilidades que ela tinha outro final tão digno quanto para a trajetória dessa. Ou ela enlouquece, que eu acho que também é muito bonito. Tem muita gente aqui pedindo para comentar várias novelas. Gente, não vai dar tempo. Aí já falaram o homem que deve morrer. Não dá tempo para passar novela, peça, trabalho. Conforme a gente for conversando, aí se tiver um tempo eu volto, peço para ela falar um pouquinho de outras novelas. Mas eu tenho uma outra personagem sua que eu acho muito bacana, é de uma novela chamada Marina, uma novela das 6, super bonitinha, que tinha um tema de abertura que eu adorava. Eu tenho certeza que você ia falar de Marina. Eu acho que é uma personagem muito importante, era uma professora, né? Sim. Que vivenciava questões complexas com a filha. Sim. E pelo que eu uma professora que lecionava num colégio granfinérrimo e que muitas vezes ela entrava em sala de aula, os alunos não davam muita atenção, então ela dizia: olha, eu vou sair e vou entrar novamente, para que eles mantivessem respeito e silêncio. Mas a minha filha se apaixona por um dos alunos, que era um rapaz de classe média alta, né? Um rapaz rico, e começa a sofrer, né, discriminação com relação à família, né? Isso não está tão longe da nossa realidade, né? Isso acontece todo dia. E não é uma coisa antiga. E ela, então, ela comenta uma página da história do Brasil, né, que é sobre o quilombo dos Palmares, para a filha. Quando eu recebi o texto, eu percebi que era uma história, que estava bem dentro da história que é comentada nos livros, não dentro da nossa visão, enquanto negros, né? E na época eu estava no IPCN, no Instituto de Pesquisa das Culturas Negras, e junto às pessoas que trabalhavam comigo, eu fiz um trabalho com a nossa visão. Eu solicitei o Herval, que era o diretor, aliás, comuniquei o Herval, que aquela visão era uma visão já muito antiquada, uma visão da história do Brasil que não era verdadeira, contada não por nós, né? E que eu queria, se havia uma possibilidade de eu trazer
uma história realmente que é a história verídica e que nós contamos e comentamos e que realmente não é uma história falada nem contada por aqueles que nos colonizaram, né? Falou para eu perguntar à pesquisadora, Ana Maria, ela disse a mim que eu podia levar, que seria analisado, eles concordaram e foi para o ar. E a senhora, então, assim, a senhora tinha noção do quão importante historicamente foi essa sua ação nesse momento, né? Lógico que eu tinha noção, eu estava no Instituto de Pesquisa de Culturas Negras e eu tive minha tomada de consciência. Então foi muito mais, é muito mais maravilhoso. Lógico que eu tinha, né? É muito mais maravilhoso do que eu imaginava, porque eu achava que tinha sido uma ação do autor da novela e não foi, partiu da senhora. Isso é mais maravilhoso ainda. Não, fui eu sim, e eu tive o apoio do diretor, do Herval, sensacional, né, que ele passou para a pesquisadora, ela deixou que eu fizesse, eu levei, e a Ana Maria, que era pesquisadora, a Ana Maria concordou, e Herval, ela concordou, está ótimo, vamos gravar, e foi um texto de 2 páginas que eu decorei, que eu disse no estúdio, quando acabou, não errei, foi de prima, como nós falamos, né? E quando terminou, toda a equipe do estúdio me aplaudiu. Foi muito bonito, foi muito lindo. Ah, eu precisava achar essa cena, gente. A gente precisa recuperar essa cena de alguma forma. Deve ter. Deve ter. Vou vasculhar essa internet também. Tem que achar isso. Porque é um momento histórico. É um momento histórico de todos os sentidos. Assim, da televisão, essa postura, então, da senhora é maravilhoso isso. É algo que a senhora procura? É uma atitude que foi mais pontual? Ou a senhora sempre procura levar... Naquela ocasião, fiquei muito sentida com os meus amigos do movimento negro, porque ninguém comentou. Mesmo? Eu tive que fazer uma observação e, digamos assim, quase uma reclamação, porque eu pensei que eles fossem gostar. Depois da minha reclamação, depois da minha observação com relação a nenhum comentário sobre, e foi que começaram, acho que a reconhecer, né? A novela, não sei se foi repetida, não sei, começaram a comentar de uma forma mais favorável. Sabe o que é? A senhora já estava muito à frente até do movimento negro da época. Não, eu não digo isso, não, porque eu acho que sou antropólogo, historiador e tudo, e tenho uma vida voltada para políticas públicas e tudo. Eu acho que eu sou uma atriz que tem uma visão e tem uma consciência dessa problemática, né? Mas eu não sou uma ativista, né? Então, eu não posso dizer que eu estou à frente delas, mas é um reconhecimento, né? De um trabalho que foi feito, pesquisado, contestado dentro de uma televisão, né? E que não teve a repercussão que eu pensei que fosse ter. Olha que beleza, está aqui a história de um Vidas Palmares retratada de uma forma digna e tudo. Não aconteceu. Há um movimento que está sempre solicitando, está sempre reivindicando os personagens que atuam em novelas, né? Mas não tive no momento. Depois que eu fiz a minha observação, que eu fiz a minha queixa, realmente as coisas foram comentadas de uma forma... Né? Mas, dona Lélia, a senhora disse que ela não é ativista, ou seja, a senhora não é, talvez, membro oficial de um movimento. Mas, assim, a senhora não acha que a sua história de vida é uma história de uma ativista? Eu acho que a minha história de vida é uma história de uma atriz que tem consciência da sua situação dentro da sociedade brasileira. Eu não sei se isso me torna uma ativista. Torna, eu acho que torna, na minha humilde opinião.
Porque, assim, existem várias formas de a gente ser ativista. Ou ir para uma manifestação, fazer campanha formal para o governo. E a forma como a gente vive. Muita gente fala assim, hoje tem uma frase que diz assim, não basta ser contra o racismo, tem que ser antirracista. Não basta você não ser homofóbico, tem que não ser... Não basta você ser você tem que ser anti-homofobia. Ou seja, é uma ação que a gente precisa ter no dia a dia, de não só, eu não tenho nada contra. Não, não é ter contra, é lutar contra. Ou a favor. Justamente. E a impressão que eu tenho, eu estou doido para ler o seu livro, porque eu acho que eu vou constatar isso, é que no ato do seu trabalhar, do seu discurso como ser humano, na sua forma de viver e de agir, a senhora foi uma ativista importantíssima. Importantíssima. Que bom, está sendo uma surpresa para mim. Mas... Olha, toda vez que eu conversava com Thaís, converso com Thaís Araújo, e a gente conversava sobre influências, e tem sempre o nome da senhora, Léa Garcia, tem de Ruth de Souza, de Zezé Mota, e eu não tinha me tocado. A senhora e Thaís se cruzaram artisticamente em vários momentos, né? Sim, Thaís é uma querida. Eu amo. Thaís é uma querida. Eu amo Thaís Araújo. Ela é muito querida. Eu amo a mãe da Thaís Araújo. Eu gosto demais do Lázaro. Então, é uma coisa assim, muito forte. Eu conheci a Thaís com 16 para 17 anos. Vai tocar a grande. Lá na antiga Manchete. Nós fizemos Tocaia Grande, né? E depois acompanhei Thaís no trabalho de Chica da Silva, ela muito menina, muito garotinha, 17 anos. Né? E depois ela foi minha filha numa novela da Globo, né? O Anjo Mal. E fizemos trabalhos em cinema também, né? Do Joelzito Araújo, né? Ela fez a Ruth mais jovem. Então, essa convivência sempre com a Thaís, acompanhando. Depois eu fiz Mr. Brown, né? Uma suposta mãe do personagem do Lázaro. E quando a atriz... como é o nome dela? Esteve agora no Brasil... A Viola Davis, maravilhosa. A Viola Davis, a Thaís me chamou de uma forma muito gentil e muito, assim, afetiva, né? Ela convidou algumas pessoas que ela gosta demais para estar naquele jantar. Então, a Thaís está no meu coração de uma forma muito forte. A Thaís e também várias jovens, né? Negras, atrizes negras da atualidade, elas estão... Eu tenho um carinho muito grande por elas. Muitas me chamam de mãe Léa querida, e eu acho que eu tenho um carinho tão grande por todas elas que você não imagina. Não, eu imagino. E é impossível, dona Léa, a gente entrevistar... Eu já entrevistei aqui Juliana Alves, já entrevistei Jennifer Dias... Juliana é um amor, Juliana é um doce. Estive agora com Juliana no tributo, e Juliana é parente de uma pessoa que foi quase minha nora, e é um carinho tão grande por essas meninas todas, tá? Por todas essas jovens, e mesmo as outras que vieram logo após. Eu adoro a Ceissa, Maria Ceissa. Eu tenho um carinho muito grande para essas meninas todas. Eu não sei. Dandara, né? Maravilhosa. Romeu. E, meu Deus do céu, tem tanta... A Cheryl, né? E todas elas, eu tenho um carinho muito grande por todas as meninas. Acabei de conhecer a Clara agora, né? Num programa que vai surgir aqui na TV. Eu fiz um trabalho agora com a Clara, né? Nós duas fomos entrevistadas, né? Então, a Clara Monetti, né? Uhum. Então, eu também já estou assim, já quase trazendo a Clara como filha para o lado de cá, então é muito bom, porque eu sempre... A Ruth, a Geni Pereira, a Cléia Simões, nós sempre fizemos o nosso trabalho visando as gerações que viriam após nós, né? Que nós estamos ali resistindo com muito altruísmo e abrindo caminho
para todos esses jovens que viriam após, né? Então, essas meninas todas, essas mulheres todas, só me enchem de satisfação e desejo de que elas vençam, de que elas adquirem o respeito a essa arte que é tão maravilhosa, que tem um amor que eu e tantas outras atrizes anteriores a elas tiveram. E elas são todas muito gratas, porque quem abriu esse caminho foram vocês. Depois Zezé, vocês abriram esse caminho. Mas como a senhora avalia hoje? Deus Borges, Grupo de Souza, Zé Pereira, Chica Xavier, que eu sou Chica Xavier, minha querida Chica, eu trabalhei com Ana, Chica Xavier, minha querida Chica Xavier. Então, é muito importante, né? Foi muito importante para nós, a nossa resistência. Deu certo. É bom ver. E é bom ver que está crescendo, né? Hoje, por exemplo, a gente vive um momento importante. Tem muito a ser feito? Eu acredito que sim, né? São passos dados, mas é muito bacana a gente ver uma novela das 6 da Globo com um elenco majoritariamente negro. Tem uma protagonista. Você sabe que nós tivemos vários textos anteriores, digamos, de 1980, textos que chegaram com elenco só de negros que foram barrados. Acredito. Eu sou de uma época, dona Leia, que eu trabalhava com um texto, eu não me lembro qual era o autor, eu não consigo me lembrar qual era o autor, que eram os negros subindo na comunidade, naquele tempo na comunidade se falava favela, isso corretamente político existia, eles subindo as favelas, os morros, e entrando, abrindo a porta para eles entrarem em suas casas. Só que quando eles entravam na casa, mudava o cenário. Era um palácio. Era lindo, porque mudava o vestimenta, mudava tudo, eles tinham uma outra postura, né? E um outro comportamento dentro do palácio. Eles ficavam requintados. E esse texto, eu não me lembro de quem é, ficou na Globo durante muito tempo, um grande autor, eu não me lembro qual era o autor mais. Mas não foi aceito. Eles não acreditaram que pudesse ter sido um elenco negro que levasse avante, um elenco inteiramente negro que levasse avante essa novela e tivesse aceitação do público. Que coisa, né? Não, mas eu fico muito feliz que, por exemplo, Amor Perfeito não é uma novela, de repente você poderia dizer, tipo Abolição, era uma novela que tratava sobre a chegada da libertação dos escravos. Então, seria, entre aspas, na época, normal ter um elenco forte e negro. Agora, Amor Perfeito, não. Amor Perfeito é uma novela que se passa nos anos 20 e ter um elenco de personagens negros em situações absolutamente normais. É o desembargador, é o juiz, é a cabeleireira, é a dona da loja, é a socialite, é a fofoqueira. Eu acho isso muito bacana, porque eu dizia isso, eu conversando com a Thaís, eu disse uma vez, que o meu sonho, grande sonho que eu tinha é que um dia não fosse necessário fazer essa relevância. Uma grande atriz negra. É uma grande atriz para um grande personagem. Não importa ele qual é. Então, a Cheryl Menezes hoje, a personagem da novela das 7 não necessariamente precisava ser uma personagem preta. Ela podia ser uma oriental, ela podia ser uma branca, e é uma personagem que está fazendo... É uma personagem preta maravilhosa. A senhora entende? Tem muito negro também, né? Muito. O galã, o Samuel da Silva... Isso é muito bom que isso esteja acontecendo, porque agora nós temos que ocupar outros espaços também, né? Verdade. Nós temos que estar na direção, temos que estar na produção, precisamos ser os câmeras, precisamos ter pessoas e textos que realmente tenham um olhar voltado para a nossa realidade de verdade, né? E só assim, como eu digo sempre, não só aqui, mas eu digo sempre em todas as minhas entrevistas e depoimentos, que nós precisamos ter não só personagens, mas também realizadores. Verdade.
Verdade, é isso mesmo. O caminho é esse. A luta agora é essa também. Bom, quero mandar um beijo para Cristiana Guinle, para o Mauro Alencar. Mauro Alencar, sei lá, um mito também, Cristiana né? Guinle? É? Ah, manda um beijo. Eu estou mandando um beijo para todo mundo. Ai, meu Deus do céu. Mauro Alencar, um beijo para todo mundo. Meu carinho para todos vocês, para todos que estão nos ouvindo e para todos que estejam comentando, que são as pessoas que estão sempre em contato com você. São pessoas muito queridas. É verdade. Doutora Lécio, para a gente encerrar, eu teria mais umas 3 horas de pergunta para a senhora, mas vamos deixar para outra oportunidade. Mas assim, a senhora está... Dona Léa, a senhora está em plena atividade, né? Fez uma peça, A Vida Não É Justa, não é isso? Sim, e agora está gravando Arcanjo Renegado. A Vida Não É Justa é sobre o livro da juíza Andréa Pachá, né? Com direção do Felipe Pereira, produção do Eduardo Barata. Né? E nós fizemos o ano passado inteiro, nós fizemos um espetáculo, fizemos festival de inverno, fizemos todas as temporadas dos Sescos, né? Rio de Janeiro, né? E Barra Mansa, e vários bairros aqui do Rio de Janeiro, também cidades também fluminenses, e fomos para São Paulo. Né? Fizemos uma temporada em São Paulo, e no último dia da peça eu caí e quebrei a bacia. Estou aqui sentada, acabei de sair uma semana da cadeira de rodas, 2 meses de cama, deitada. Estou agora iniciando essa semana movimentos com muletas. Mas firme, daqui a pouco está de novo na ativa. Mas mesmo assim, ela está... Mesmo assim, a senhora está gravando. Eu comecei a fazer, já fiz uma cena de arcanjo. Eu ia falar isso. Porque eu expliquei ao Júnior que eu estava assim, mas o Júnior não, a senhora vai fazer, mesmo que sejam personagens pequenos, a senhora fique bem tranquilinha, sentada, em pé, devagar, mas eu gostaria que a senhora fizesse esse terceiro episódio, essa terceira série novamente, né? Porque ele fez a primeira, a segunda e a terceira, e vai fazer a quarta e a quinta, e disse que eu vou estar lá. Então, mesmo dentro das minhas possibilidades, que estão atualmente, eu não estou com muita possibilidade de locomoção, né? Mas mesmo assim, eu farei. Passageiro, daqui a pouco a senhora está firme. Dona Léa, eu estou apaixonado, encantado com a sua memória. A senhora tem uma memória maravilhosa. Eu tive que anotar tudo, dona Léa. Tudo que a senhora está falando aí, eu estou lendo. Eu estou anotando. A senhora está tudo aqui na cachola. Qual o segredo, dona Léa? O segredo é ser uma mulher guerreira, ser uma mulher que segura a sua vida de uma forma geral, né? Que mantém a mulher a dona da casa, a dona de casa, não mãezona, que eu não sou mãezona, mas a mulher que sustenta uma família, né? E essa possibilidade que eu tive durante a minha vida inteira de ter fazer esse exercício de memória, nos vários textos da mão, quer em teatro, televisão, cinema. Então, você pode perceber que os atores, mesmo diante de uma certa idade, né? Idosos, eu não sou idosa. Não. Imagina, a senhora é uma moça. Os atores idosos, eles têm uma possibilidade de decorar ainda os textos. A Laura Cardoso está aí, e tem a Fernanda Montenegro, que está aí, então, Natália, e os homens, tem o Lima, tem tanta gente. Nós estamos aí com essa possibilidade de uma memória ativa, porque o nosso ofício, a nossa profissão, nos proporciona essa possibilidade de exercer a memória, exercer a capacidade de decorar, de tudo. Então, nos facilita, né? Nos possibilita, né? Manter uma memória, né? Mais ativa, mais positiva, assim, digamos, em termos de raciocínio, né? E isso é importantíssimo. E é importantíssimo isso, a cabeça boa, para ajudar até a senhora a ficar boa mais rapidamente possível
para se locomover, está em saltitante, fazer novela. Muita gente está pedindo, cadê Leia? Queremos lá em novela, queremos lá em novela, queremos lá em novela. Fizeram uma pergunta agora. Eu tive vários convites, mas eu estava de cama. Então, Né? ou seja, Eu não sei qual delas, eu não sei se é das 6 ou das 7, eu tive 2 chamados, mas eu estava de cama, eu não podia fazer. Eu fiquei 2 anos deitada. Nossa, né? imagina como a senhora não devia estar, doida para sair dessa cama, né? Eu estava desesperada, né? Uma mulher tão ativa, presa. Eu estava desesperada. Dona Leia, fizeram outra pergunta muito importante aqui, o M. Garcia, ou a M. Garcia. Tem algum projeto de fazer um documentário sobre a sua trajetória de vida, sobre a sua jornada? Um documentário? Um documentário sobre a sua jornada de vida, sobre a sua vida. Várias pessoas. Várias pessoas estão pensando em fazer esse trabalho, inclusive meu filho, juntamente com o Gauzito Araújo, e várias outras pessoas também têm comentado bastante em fazer esse trabalho. Meu filho Marcelo, que é meu agente. Marcelo, querido, vamos fazer, Marcelo. Precisamos. Né? E várias outras pessoas também, né? Eu espero que não seja comigo, né? Eu não sei, porque para mim é muito difícil. Eu não sei se você percebeu, para mim é difícil falar sobre a minha pessoa. Eu não me sinto muito bem. Eu prefiro que as pessoas falem, entendeu? Comentem, fiquem, né? Mas eu falar sobre o meu trabalho, sobre a minha pessoa, é um pouco complicado, né? Mas assim, a estrutura, o diretor e o roteirista resolvem. Se vai ser em primeira pessoa ou em terceira pessoa. Mas o importante, eu acho que é ter, sim, também no audiovisual, essa história de vida tão maravilhosa, tão linda. Dona Leia, eu estou tão grato por a senhora ter me cedido esse tempo. Eu também bastante estar aqui, conversando com vocês, trocando aqui, né? Nossa, eu posso dizer que... Conhecendo melhor, né? E estreitando mais, né? A nossa amizade, né? Porque assim, eu sempre fui um apaixonado por arte, por cinema. Eu sou louco por Orfeu Negro, né? Que a senhora fez. Foi indicada a melhor atriz do Festival de Cannes. É um filme deslumbrante, a senhora está deslumbrante, como todos os seus trabalhos. Então, assim, é de uma alegria muito grande ter tido essa oportunidade. Foi muito bom também de fazer. Aquela Serafina Loto foi ótimo. Então, assim, eu quero te agradecer demais. Muito obrigado. Se eu puder, eu vou tentar segunda-feira. Eu tenho uma entrevista, uma outra live. Se você não tivesse ocupado, eu já falei para você, eu fiz o convite a você em primeiro lugar e depois estendi às outras pessoas que nos assistem. Então, se você tiver a possibilidade de estar presente, eu quero. Ficarei muito feliz. Eu quero. Seria muito gratificante para mim. Eu tinha uma entrevista marcada, eu estou tentando desmarcar. Eu vou conseguir desmarcar para terça-feira e eu estarei lá, se Deus quiser. Dona Leia, muito obrigado, viu? Muito obrigada. Foi um prazer enorme. Espero que possamos nos encontrar mais vezes. Amém. Pessoalmente, presencial e também por aqui. Tá bom? Com certeza. Um beijo enorme, Dona Leia. Obrigado. Um beijo enorme. Obrigada. Todo o meu carinho, tá? Tchau. Tchau, querido. Tchau.